Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 17. Já aparece aí projetado para você a passagem que nós vamos ler. O título da mensagem é Falsa Liberdade. Hoje, com a graça de Deus, vamos finalizar o segundo capítulo desta carta. Já estamos quase terminando toda a carta. Faltará apenas o último capítulo, que é o de número 3. Já abriu? Eu vou ler. Os irmãos acompanham aí. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Porque, falando com arrogância palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Senhor, abençoa a minha vida, como já foi pedido aqui. Tu conheces os meus pecados, Tu conheces minhas limitações, e Tu sabes então que eu não tenho condições de estar aqui. Mas pela Tua graça, o Senhor me concedeu esse ministério. Permita então, Deus, que eu glorifique o Teu nome por meio dele. Me dá as condições que eu preciso para poder anunciar a Tua palavra. Faça isso, Senhor, somente pela Tua graça, pois nem eu nem ninguém aqui somos merecedores de coisa alguma. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, o apóstolo Pedro, ele continua falando dos falsos mestres. E, consequentemente, dos seus falsos ensinamentos. Agora, nesse trecho que nós acabamos de ler, o que deve nos chamar a atenção é a espantosa mudança de postura dessas pessoas. Como que elas mudaram de uma hora para outra. Se comportavam de uma maneira e passaram a se comportar de uma forma completamente diferente. O que Pedro quer dizer aos seus leitores e dizer a nós,
por meio da sua carta, é que muita gente que está hoje distante dos caminhos do Senhor, e pasmem vocês, e até mesmo se dedica com zelo a algumas seitas, muita gente que está hoje assim, já foi membro de uma igreja verdadeira, de uma igreja séria, de uma igreja genuinamente cristã. A história está cheia de exemplos. As conhecidas denominações e sua formação, sua origem, estão aí, para não deixar a gente mentir. Basta você dar uma lida, um pouquinho, e você vai colher, vai identificar muitos exemplos de pessoas que começaram a sua caminhada dentro de uma igreja evangélica, uma igreja protestante. Essas pessoas, de fato, tiveram contato com o verdadeiro evangelho. Elas aprenderam as doutrinas básicas da fé cristã. Ouviram, receberam esse ensinamento, participaram da comunhão dos santos, foram inclusive batizadas, tomaram a Santa Ceia junto com os outros membros, realizaram alguns serviços na grande seara do Senhor, mas infelizmente, num determinado estágio da sua vida, da sua caminhada, elas abandonaram tudo isso, deixaram isso para trás. Elas mudaram de lado e fizeram isso alegando que estavam em busca de algo, entre aspas, melhor. Disseram que estavam atrás, estavam à procura de um conhecimento mais profundo. Disseram que haviam encontrado, então, uma liberdade sem limites. Queridos, quando eu penso em tudo isso, eu me lembro do que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, lá no capítulo 2, versículo 19. João, assim como Pedro, também fez alertas sobre esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, que se coloca contrariamente ao verdadeiro evangelho, à sã doutrina. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 9, por exemplo. João vai dizer assim: eles, e aqui ele está se referindo aos anticristos. Anticristos aqui no contexto são todas aquelas pessoas que se colocam contrariamente ao que Cristo ensinou e, consequentemente, ao que os apóstolos também ensinaram, porque a doutrina dos apóstolos provém dos ensinamentos de Cristo. Então João está dizendo, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. É muito emblemático o que João está dizendo. Inspirado pelo Espírito de Deus, tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo João estão dizendo que essas pessoas, à luz da verdade, à luz das Sagradas Escrituras,
nunca foram verdadeiramente cristãos. Participaram em algum momento da comunhão dos santos, mas apostataram. E se colocaram de maneira veemente contra a sã doutrina, contra o verdadeiro evangelho. E essas pessoas então passaram a anunciar uma falsa liberdade, passaram a oferecer aos seus discípulos, aos seus seguidores, uma mensagem completamente diferente daquela que as Escrituras dizem. Uma mensagem diferente daquela que Cristo pregou. Uma mensagem diferente daquela que os apóstolos pregaram para as igrejas que foram nascendo no primeiro século. Pedro foi pastor de igreja. João também. Paulo implantou várias igrejas. E todos eles doutrinaram o rebanho. E essas pessoas aqui, às quais Pedro está se referindo, elas começam então a pregar algo completamente diferente de tudo isso. E sabe por que elas fazem isso? Porque elas querem tornar o evangelho mais suave para os ouvintes. Elas querem tornar o caminho que conduz à salvação mais largo, quando na verdade o Senhor Jesus disse que o caminho é estreito, a porta é estreita, que conduz à salvação. Mas na cabeça dessas pessoas, o caminho é largo, passa-se por ele de qualquer jeito. Então essas pessoas querem tornar o evangelho mais prazeroso, mais atrativo, menos exigente. Não, precisa disso não, pode ficar assim mesmo, pode viver dessa maneira que está tudo certo, não vai dar problema nenhum, Deus aceita a si mesmo, Deus não se incomoda com isso, está tudo bem, está tudo certo. É o que essas pessoas tentam fazer, pregando e vivendo dessa maneira. Então, o apóstolo Pedro, aqui nesse trecho que nós acabamos de ler, apresenta para os seus leitores 3 motivos, pelos quais a liberdade que os falsos mestres anunciam, oferecem aos seus seguidores, não é digna de crédito por parte da igreja, por parte dos cristãos. Quais são esses motivos? Eu quero apresentá-los também a vocês nesta noite. Então eu quero que vocês acompanhem comigo o primeiro motivo, que está nos versículos 17 e 18. Vamos lê-los novamente com bastante atenção. O apóstolo Pedro vai dizer assim: esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão, porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal, aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Queridos, o primeiro motivo então, é que essa falsa liberdade, oferecida pelos falsos mestres, está baseada em falsas promessas, ou falsas expectativas. Se você puder, grifa aí na sua Bíblia a seguinte expressão: fontes sem água. Se puder ainda, grifa uma outra expressão:
palavras sem conteúdo, névoas levadas pela tempestade. Amados, o apóstolo Pedro, já no verso 17, ele emprega uma figura de linguagem. Ou, se você quiser, ele emprega uma linguagem figurada. E por que ele faz isso? Pedro tem na sua mente, aqui nessa passagem, nesse momento que ele está escrevendo, ele tem na sua mente, amados, a importância da água para o Oriente Médio. Talvez você saiba também que aquela região, principalmente na época em que a carta foi escrita, é uma região com um clima quente, seco. Aquela região tem uma extrema necessidade de água, de umidade. É claro que a água é importante em todo e qualquer contexto, mas uma coisa é você estar numa região seca. Eu, por exemplo, vivi 17 anos em Brasília. O clima lá é muito quente. Não é tão quente, absolutamente falando, quanto o Rio de Janeiro, ou a região sudeste. Mas a região centro-oeste carece de umidade. Então, a sensação térmica lá é muito ruim. A vegetação sofre na época da seca. O nariz fica ressecado, as pessoas começam a botar sangue pelo nariz, tem gente que passa mal, quem tem asma, por exemplo. Você olha para as árvores, você olha para a relva, e está tudo seco, está tudo precário. Então, essa é a ideia que o apóstolo Pedro tem, quando ele usa essa figura de linguagem para se referir aos falsos mestres e à falsa mensagem que eles pregam. Pedro vai dizer que essa mensagem é como fonte sem água, e é como uma névoa que é dissipada. A névoa aqui traz aquela ideia de neblina, ou até mesmo de uma nuvem carregada com água, que sinaliza que vai chover, que vai descarregar água sobre as pessoas, sobre o solo, sobre a vegetação, e que de alguma maneira vai umidificar o ambiente, o solo, vai trazer um pouco mais de conforto. A neblina, por exemplo, vai tocar ali a vegetação. A fonte, por exemplo, vai dar a água que as pessoas esperam. Então você imagina o cenário. Você num ambiente seco, provavelmente num deserto, que é comum naquela região, um sol escaldante, e à sua frente você encontra uma fonte d'água. Qual é a sua reação nessas circunstâncias? Sedento, carente de água. Uma substância vital para você e para a vegetação, para os animais. Você encontra uma fonte, avista uma fonte d'água. É natural que você corra em direção a ela, tentando desfrutar daquilo que ela pode te oferecer, do benefício que ela pode te transmitir. Imagina a sua surpresa ao chegar diante daquela fonte e perceber que nela não existe água. Imagine a sua decepção quando de repente você vê nuvens carregadas, sinalizando chuva, numa época de sequidão, de secura, e de repente essa nuvem carregada de água é dissipada.
E não tem chuva nenhuma. E o clima continua seco, abafado, o solo continua árido. Imagina a decepção dessas pessoas num ambiente como esse. Elas achando que iam ser saciadas, achando que suas necessidades seriam supridas, quando na verdade foi tudo por água abaixo. Aquela nuvem, ou aquela neblina, que poderia umidificar o ambiente, revigorar a vegetação, trazer um pouco de refrigério, de conforto para as pessoas, animais e a vegetação, simplesmente desaparece. Pedro está dizendo então, amados, que a mensagem que essas pessoas pregam, a mensagem que essas pessoas anunciam aos quatro cantos, na verdade, somente aparenta ter conteúdo, mas a bem da verdade é uma mensagem vazia das verdades espirituais reveladas pelo Senhor Jesus Cristo nos evangelhos, reveladas também por intermédio dos santos apóstolos. Pedro está dizendo, amados, que essa mensagem de liberdade, esse evangelho, entre aspas, mais suave, esse evangelho aperfeiçoado, esse falso e profundo conhecimento que essas pessoas tendem a anunciar, na verdade, cria nos ouvintes uma grande expectativa. Mas no fundo, essa mensagem é incapaz de saciar a alma carente, a alma necessitada da presença do Espírito de Deus. É por isso que Pedro é muito enfático, é muito incisivo ao se referir aos falsos mestres, que pregam um falso evangelho, que dizem ter atingido um excelente conhecimento do evangelho, quando na verdade, o que eles dizem é tudo fugaz. É algo sem consistência alguma. É algo que não vai saciar a sua maior necessidade, que é a presença de Deus na sua vida. Talvez você se deixe levar por um conteúdo mais agradável, que te incomode menos, que mexa menos com você. Talvez você se encante com palavras bonitas, vãs filosofias. Talvez isso chame a sua atenção, desperte o seu interesse. Não, caramba, esse evangelho cabe dentro do meu projeto de vida. E essa é a pretensão dos falsos mestres. Enganar você, criar em você expectativas, mas que na verdade não serão correspondidas. Por isso que Pedro no versículo 17 vai dizer que esses tais são como fontes sem água. Eles não têm algo substancial para oferecer para você, para saciar a tua necessidade. E a necessidade da tua alma é de comunhão com Deus. Segundo motivo, vamos olhar agora para os versículos 19 e 20. Leia sua Bíblia comigo. Pedro vai dizer assim a respeito deles: prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção.
Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou o quê? Pior do que o primeiro. O segundo motivo, então, para você anotar aí na sua Bíblia, seu caderninho, é que essa mensagem ou essa liberdade prometida, anunciada, propagada pelos falsos mestres, na verdade, ela é oferecida por falsos cristãos. É oferecida por quem não tem, nunca teve comunhão com Cristo. É assim, pastor? É o que Pedro está dizendo. É o que a Bíblia está revelando para mim e para você. Presta bem atenção na mensagem do apóstolo Pedro. Se você crê que o apóstolo Pedro foi inspirado por Deus para transmitir essa carta, então você precisa concordar com o que ele disse. O que Pedro está dizendo, em outras palavras, é que ninguém, nem você, nem eu, nem ninguém, amados, é capaz de dar a outra pessoa aquilo que não tem. Se você me pede R$100 emprestado, eu só posso te emprestar 100 se eu tiver essa quantia. Se eu não tiver essa quantia, eu não sou capaz de te emprestar. Outra pessoa pode te emprestar. Você vai ter que pedir esse dinheiro emprestado a uma outra fonte de renda. Como é que eu vou dar a você aquilo que nem eu mesmo tenho? Como é que eu vou explicar algo a você que eu não sei? Se você estuda e se depara com algumas questões de matemática, de física, de química, de biologia difíceis, você tende a pedir explicação a quem? Naturalmente, a um professor. Por quê? Porque você tem a expectativa natural, coerente, lógica, de que se o camarada é um professor, ele conhece a matéria, ele consegue resolver aquela questão, e por ele saber resolvê-la, ele vai explicar para você o passo a passo, para você chegar à resposta. Então é natural que você procure obter informação certa, correta, precisa, com quem já conhece o assunto, com quem já tem experiência suficiente para poder te orientar. Agora, se você vai a uma pessoa que não saca nada daquela matéria, que não domina aquele assunto, o que você espera que aquela pessoa explique ou ensine a você? O que Pedro está dizendo é que essa pessoa não tem nada para te ensinar, porque ela mesma não aprendeu. Do ponto de vista das Escrituras, o que Pedro está dizendo é que essas pessoas não tiveram uma verdadeira experiência com o Senhor Jesus, para que fossem capazes de acrescentar algo à sua vida, para que você se tornasse discípulos dessas pessoas, para que você se tornasse um ouvinte atento dessas pessoas. Elas não tiveram a experiência verdadeira da salvação. Elas não têm o que acrescentar, elas não têm o que ensinar. Elas continuam escravas do pecado. Quem é escravo do pecado não tem condição alguma
de influenciar outras pessoas a se tornarem libertas do pecado. É o que Pedro está dizendo. E uma das características dos falsos mestres é justamente falar com arrogância. Essas pessoas tendem a se colocar acima do bem e do mal. Elas acham que atingiram um nível de espiritualidade que elas são irrepreensíveis. Nenhuma igreja presta para elas. Nenhum sistema teológico é bom. Elas conseguem ver defeito em tudo e em todos. Por isso que não param em igreja nenhuma. Por isso que o apóstolo Pedro também vai dizer que essas pessoas são insubmissas. Porque para elas, só o que elas sabem, só o que elas entendem, é que é o correto. Então elas são insubmissas, como nós já vimos em outras pregações, e elas são arrogantes, porque só elas conhecem a Bíblia, só elas pregam o verdadeiro evangelho. Pedro está dizendo que, na verdade, o que elas têm a dizer não passam de vãs filosofias, algo sem consistência. Falam bonito. Se você deixar essas pessoas falarem, você fica encantado com aquilo que elas têm a dizer. Eu aqui de púlpito poderia citar pelo menos uns 3 aí que estão como pastores atualmente, e que falam bonito pra caramba, constroem frases maravilhosas, pessoas que já tiveram em igrejas sérias, e que são dissidentes, fundaram suas próprias igrejas, estão nas mídias, têm milhares e milhares de seguidores, de adeptos, de ouvintes, de leitores. As pessoas estão consumindo o que essas pessoas estão pregando, estão ensinando. Fazem das Sagradas Escrituras um tratado de filosofia. Tem um monte aí na internet, tem um monte nas redes sociais. Eu aqui poderia citar de pronto pelo menos 3. Pelo menos 3 me vem à mente agora, aqui e agora. E eu sei que você também conhece. Basta você futucar ali o Facebook, o Instagram, eles aparecem com frequência nessas redes sociais aí. Falam bonito pra caramba. Vêm com um evangelho suave, um evangelho menos exigente, um evangelho mais prazeroso para você, um evangelho menos incômodo. E as pessoas adoram esse tipo de evangelho, esse tipo de Cristo que é oferecido, que não exige nada de você. Ontem nós fomos assistir um filme que está em evidência, né? Está em cartaz, está sendo muito comentado, que é A Forja. Quem aqui ainda não viu A Forja? Dá um sinalzinho para mim. Por que vocês ainda não foram ver A Forja? Vocês estão perdendo um filme com bom conteúdo. Em vez de ficar assistindo aí outras séries, outras telenovelas aí da vida, vai assistir um filme que tem uma mensagem bíblica. Vale a pena você ir com a sua família. Vou dar um spoilerzinho rapidinho aqui. Numa das cenas desse filme, um jovem que havia acabado de se converter, ele precisa passar por um período de discipulado. E o discipulador, sem entrar em maiores detalhes,
fala uma coisa muito importante para esse jovem, que acabou de se converter, que acabou de chegar para o Evangelho. Em outras palavras, esse Senhor, esse mentor, esse discipulador, ele diz que para ser discípulo de Jesus é preciso renúncia. Ninguém consegue ser discípulo de Jesus sem fazer renúncias. Ninguém. As pessoas podem se tornar religiosas. As pessoas podem se tornar membros de igreja. Podem ter o seu nome inscrito lá no livro, lá no hall de membros da igreja. Mas discípulo de Jesus, ninguém consegue se não fizer renúncia. Porque o Evangelho é renúncia. O Evangelho exige renúncia. Foi isso que Jesus Cristo disse. Que quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então quem não está disposto a renunciar à sua própria vida, a renunciar a si mesmo, a mortificar a sua carne, essa pessoa não está apta para ser seguidora de Jesus, para ser discípulo de Cristo. Vai ser religioso, vai ser membro de igreja, vai até atuar em algumas áreas, mas nunca vai saber o que é ser discípulo genuíno de Jesus, porque nunca esteve disposta a fazer renúncias por amor do Senhor. Isso é só uma das mensagens que o filme passa. Será que eu encorajei você a assistir a Forja? Semana que vem eu quero ver todo mundo aí já tendo assistido, hein, a Forja, tá bom? Então vão lá rapidamente e assistam esse filme. É bom, vale a pena. Tá joia? Mas vamos voltar aqui para o texto. Então, queridos, o apóstolo Pedro está dizendo que essa mensagem é oferecida por quem não é cristão. É um falso mestre, é um falso cristão. E o terceiro e último motivo é decorrente do primeiro, ou melhor, é decorrente do segundo. Está nos versículos 21 e 22 aí da sua Bíblia. Olha para ela de novo. Leia aí o que Pedro escreveu, medite nessas palavras. Versículo 21, Pedro diz assim: pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Verso 22, com eles, com essas pessoas, aconteceu o que diz certo provérbio, muito verdadeiro, hein? Muito verdadeiro. O cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na alma. Amados, o terceiro motivo pelo qual nós não devemos dar ouvido aos falsos mestres, e essa falsa mensagem que eles anunciam, essa falsa liberdade que eles oferecem aos seus ouvintes, é porque essa tal liberdade, essa mensagem, envolve uma falsa experiência. Experiência de quê, pastor? Experiência de regeneração. É verdade, pastor? É verdade. Pedro não está dizendo que essas pessoas se converteram num determinado momento da sua caminhada e depois foram desconvertidas. Não é isso não, pastor? Eu estou pensando que essas pessoas se converteram, adquiriram a salvação
e depois perderam a salvação. Pecaram e perderam a salvação. Eu estou pensando que eles eram crentes, que eles eram cristãos, e depois deixaram de ser crentes, deixaram de ser cristãos. Não é assim, não? Quem tem que responder essa questão é a Bíblia, não é nem o pastor, é a Bíblia. Quem tem que responder é o apóstolo, porque é ele que foi inspirado. Eu não fui inspirado. Eu aqui estou procurando entender o que ele escreveu para poder transmitir, para poder pregar. Mas a resposta está na Bíblia que você carrega na mão. A resposta não está em mim. A resposta não está na nossa denominação. A resposta não está na Igreja Congregacional do Soteco. A resposta está nas Escrituras. Vamos entender o que Pedro está dizendo aqui e o que outros apóstolos e outros escritores disseram, porque foram igualmente inspirados pelo Espírito Santo de Deus para poder nos deixar as Sagradas Escrituras, as verdades reveladas do reino. O que Pedro está dizendo aqui, amados? Presta atenção numa coisa. Aqueles que são verdadeiramente regenerados são classificados na Bíblia, ou são comparados na Bíblia como ovelhas de um rebanho. E esse rebanho é do sumo pastor, do grande pastor Jesus Cristo. Os verdadeiros regenerados são chamados na Bíblia de filhos de Deus. Então há uma classificação muito específica para aqueles que verdadeiramente experimentaram a salvação. Por outro lado, aqueles que vivem em rebeldia a Deus, aqueles que não tiveram a experiência do novo nascimento e que se colocam ferrenhamente contra tudo aquilo que diz respeito a Cristo e a sua obra, a sua pessoa, a sua natureza, essas pessoas recebem nas Sagradas Escrituras outras classificações, outras designações. Por exemplo, olha para o versículo 12, aí do capítulo 2. O apóstolo Pedro vai chamar esses falsos mestres de animais irracionais. Animais irracionais. Nunca um verdadeiro salvo, nunca uma pessoa verdadeiramente regenerada, nascida de novo, nunca que nenhum apóstolo usou uma expressão como essa para se referir aos verdadeiros filhos de Deus. Pedro está dizendo que essas pessoas são comparadas a animais irracionais no versículo 12. E como se isso não bastasse, voltando então para o versículo 22, Pedro vai chamar essas pessoas, vai compará-las de cães, vai chamá-las de porcos, animais imundos, animais detestáveis naquele contexto judaico-cristão. Ser comparado a um cão, a um porco, é ser comparado a um ser imundo, a um ser desprezível. Pedro está dizendo que essas pessoas que nunca experimentaram a verdadeira regeneração, o verdadeiro nascimento, o novo nascimento, e que se colocam contrariamente à palavra de Deus, à sã doutrina, aos ensinamentos dos santos apóstolos, essas pessoas são comparadas a animais irracionais, a cães e a porcos. Não são ovelhas do rebanho do sumo pastor. Não são pecadores arrependidos. Então essas pessoas nunca experimentaram o novo nascimento. O apóstolo Pedro não está simplesmente
transmitindo desprezo por aquilo que eles ensinam, desprezo por aquilo que eles fazem, pela maneira como eles se comportam. Pedro está transmitindo para os seus leitores mais uma importante verdade espiritual. E Pedro não está sozinho nesse ponto. Não é apenas o apóstolo Pedro que fala sobre isso. Pedro não está enganado, irmãos. O que Pedro está ensinando está de acordo com o que Judas ensinou, não Judas Iscariotes, pelo amor de Deus, mas Judas, o irmão do Senhor, que escreveu a sua carta, que está lá perto de Apocalipse. O que Pedro está ensinando aqui aos seus leitores está de acordo com o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 9. E eu quero provar isso para você. Abra sua Bíblia em Judas. Judas está antes de Apocalipse. Judas só tem um capítulo, então basta falar só o versículo. Judas 18, 19, ou seja, Judas versículo 18 e versículo 19. Presta atenção naquilo que Judas escreveu, naquilo que ele também ensinou. Judas diz assim: eles diziam a vocês. O pronome eles aqui, no versículo 18, nos remete ao versículo 17. Ele significa os apóstolos. Judas está se referindo à sã doutrina deixada pelos apóstolos de Cristo. Então Judas diz assim: eles diziam a vocês o seguinte, né? Abre aspas. Nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. Agora olha o versículo 19, e grifa isso aí. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o quê? O Espírito. Essas pessoas não têm o Espírito, e quem não tem o Espírito Santo de Deus não pode dizer que é filho de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não pode dizer que é regenerado, não pode dizer que é salvo. Então o que a Bíblia está ensinando como verdade espiritual, por intermédio de Pedro, por intermédio de Judas, é que ou a pessoa é salva e tem o Espírito Santo de Deus, e experimentou a regeneração, ou ela não tem o Espírito de Deus, e por não ter o Espírito de Deus, ela não é salva, ela não é regenerada. Não existe uma terceira via, não existe uma terceira alternativa, um terceiro caminho. Ou é salva ou é não salva, ou é regenerada ou não é regenerada. Então a pessoa não está salva no domingo quando vem para a igreja e na segunda-feira peca e perde a salvação. Ou ela é ou não é, ou ela tem a verdadeira experiência da regeneração ou ela nunca teve. Ela não pode perder aquilo que ela nunca teve. Ninguém perde salvação, querido. Ninguém perde a salvação. Porque a salvação, em última instância, depende da obra de Cristo. E a obra de Cristo é perfeita. Para você ser salvo, você precisa crer. Mas você crê não em você, não na sua obra, não no que você faz. Você crê no que Cristo é e naquilo que Ele fez por você. Então a segurança da sua salvação não está baseada no que você faz. A segurança da sua salvação está baseada por meio da fé naquilo que Cristo é e naquilo que Cristo fez. E se o que o Cristo fez é perfeito, se Cristo é perfeito, se Cristo é Deus, então
essa obra é imutável. Os efeitos dela são eternos. Então, ou você tem a salvação, ou você não tem. Essa é a grande verdade. Você pode estar até dentro da igreja, mas se você não tem o verdadeiro arrependimento, se você não nasceu de novo, se você não é regenerado, se você não se arrepende dos seus pecados, se você não renunciou a si mesmo, você ainda não teve a experiência do novo nascimento. Não é que você teve e agora perdeu. Você nunca teve. Você precisa se arrepender. Você precisa pedir perdão a Deus. Você precisa aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida verdadeiramente, genuinamente. Você precisa ter uma convicção de pecado na sua vida. Você tem que entender que salvação só por Cristo. Não há outro caminho. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 9. Agora é o apóstolo Paulo quem vai falar. Não é mais Pedro, não é mais Judas, é Paulo. Mas os três vão falar a mesma coisa. Romanos capítulo 8, versículo 9, parafraseando o apóstolo Paulo, diz que nós somos de Deus, se verdadeiramente o Espírito de Deus está em nós. Se o Espírito de Deus não está em nós, nós não podemos dizer que somos de Deus. Então, ou você é de Deus ou você não é de Deus. É isso que Pedro está dizendo na sua carta, em relação aos falsos mestres. Pedro está dizendo que eles nunca tiveram a verdadeira experiência da salvação. Agora eu vou te dar a última cartada desta noite, para você entender o que Pedro disse, o que Judas disse e que Paulo disse. Eu vou te dar a última cartada. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 21. Pedro jamais poderia dizer algo diferente de Paulo, Judas jamais poderia dizer algo diferente de Paulo e de Pedro, e nenhum escritor do Novo Testamento poderia dizer algo que Jesus nunca tenha ensinado. Eles nunca poderiam dizer algo contrário ao que Jesus ensinou. Deixa eu reformular minha frase. O que foi que Jesus ensinou em Mateus 7, 21? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O Senhor Jesus continua no versículo 22. Jesus diz assim: muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Agora presta atenção no que Jesus diz para essas pessoas, no versículo 23. Então lhes direi claramente o quê? Eu conheci vocês durante um tempo, mas a partir do dia em que vocês resolveram se desviar, eu deixei de conhecer vocês. Em outras palavras, por um tempo vocês tiveram comunhão comigo. A partir de um tempo, vocês deixaram de ter comunhão comigo. Essa é a resposta do Senhor Jesus Cristo para essas pessoas? É isso que você lê no versículo 23? Nunca é um advérbio, ao mesmo tempo de negação e de tempo. Juntando as duas coisas, o advérbio nunca comunica
um tempo contínuo, inacabável, sem limite, de início e fim. Nunca é nunca. Jesus está dizendo que em nenhum momento, em nenhum tempo, conheceu essas pessoas. Então essas pessoas não estiveram salvas. E num determinado instante depois, perderam a salvação. Jesus está dizendo que em momento algum, elas tiveram comunhão com Ele. Ah, mas eu falei, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estava na igreja, eu participei do culto, eu dei a minha oferta, eu fui entregar folheto, Jesus está dizendo, eu nunca conheci vocês. Voltando lá para a carta de Pedro, é exatamente isso que Pedro está dizendo, com outras palavras. Amados, a verdadeira regeneração, aprenda isso, não é algo que simplesmente você obtém com a declaração dos seus próprios lábios. A verdadeira regeneração não é isso, amado. A verdadeira regeneração envolve mais do que uma declaração. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que dão frutos, são aqueles que evidenciam frutos de uma vida perseverante e obediente à sã doutrina, às palavras do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do Pai é ser obediente às Sagradas Escrituras. Salvação é evidenciada com obediência à palavra de Deus, com a perseverança no caminho de Deus. Não adianta você falar, você precisa testemunhar, você precisa apresentar os frutos. E é isso que os falsos mestres não têm. Falam bonito, enganam as pessoas com filosofia, um discurso bem articulado, mas são falsos. A mensagem que eles anunciam é falsa. Qual é a aplicação de tudo isso, amados, para a gente encerrar? Deixa eu dizer uma coisa só para vocês. A internet, as redes sociais estão cheias de falsos mestres. Cheias. Cuidado com aquilo que você anda ouvindo. Cuidado com as pessoas que você anda seguindo no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube. Cuidado. Eles vêm com uma mensagem muito bonita, muito articulada. Eles enganam mesmo. Entendam uma coisa, amados. A sã doutrina não precisa da aprovação de milhares e milhares de seguidores. Jesus não vai mudar a sua mensagem, se tiver mais curtida ou menos curtida. A Bíblia só tem uma mensagem. Tem gente aí na internet querendo atualizar a Bíblia. Tem gente aí na internet querendo alargar o caminho e a porta da salvação. Tem gente aí oferecendo para você um evangelho mais suave, mais gostoso, mais palatável. Cuidado, cuidado. Evangelho exige renúncia.
Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Você pode ser membro de qualquer igreja, mas ser discípulo de Jesus é algo totalmente diferente. Vocês têm que estar propenso, apto a renunciar. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa entregar a sua vida verdadeiramente nas mãos do Senhor. Caso contrário, você vai viver um falso evangelho. Você vai ser discípulo de falsos mestres. E você vai estar verdadeiramente perdido ainda. Então não passe por isso. Arrependa-se dos seus pecados. Leia a palavra de Deus. Medite naquilo que a Bíblia tem a dizer. Aceite a palavra de Deus como verdade para a sua vida, ainda que isso te machuque em alguns pontos, ainda que você tenha que abrir mão de algumas coisas. Aceite a palavra de Deus como verdade para a sua vida. Não queira negociar a tua salvação. Não queira fazer concessões àquilo que as Escrituras dizem não. Ainda há tempo de você se desvincular desse falso evangelho, de você deixar de lado esses falsos mestres, com os seus falsos ensinamentos, com essa falsa liberdade, com essa vã filosofia, com esse conhecimento mais profundo que eles dizem ter. Cuidado com eles. São animais irracionais, são como cães, são como porcos. Ore comigo neste momento. Feche os teus olhos. Senhor, tenha misericórdia da nossa vida. Permita que conheçamos a verdade, porque só a verdade é capaz de nos libertar. Permita, ó Deus, que tenhamos comunhão contigo através do teu Filho. Permita que tenhamos sabedoria e discernimento para identificar as falsas doutrinas e não cedermos a elas. Permita, Senhor, que façamos boas escolhas, tomemos decisões acertadas e que nos levem à Tua presença, que estejam de acordo com a Tua palavra. Segura na nossa mão, Deus, porque nós somos frágeis e podemos errar. Gera em nós o verdadeiro arrependimento. Gera em nós, Senhor, um sentimento de dependência do Senhor por meio do teu Filho. Pois Ele, somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade, somente Ele é a vida. Que possamos ter uma experiência verdadeira com Ele, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém.